20 de julho de 2011. Wunsiedel, Baviera. 3 horas da manhã. Sob o manto da escuridão absoluta, um grupo de homens abria um túmulo que aterrorizava a Alemanha há décadas. O corpo que jazem ali era do último prisioneiro nazista de Spandau, alguém que Hitler chamou de traidor, um homem cujo túmulo se tornou o santuário mais perigoso da Europa. Rudolf Hess estava enterrado há muito tempo, mas seu cadáver ainda assombrava uma nação inteira. Você consegue imaginar um morto tão perigoso que precisou ser exumado 24 anos depois? Fique até o final do vídeo para descobrir todos os detalhes sobre essa assustadora história. Hoje você vai conhecer o destino do corpo de Rudolf Hess. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Rudolf Hess e o Terceiro Reich. Para entender por que o corpo de Rudolf Hess causou tanto desconforto décadas depois de sua morte, é preciso fazer uma viagem ao passado. Voltar ao início de tudo. Retornar ao homem que, por um tempo, foi mais do que um aliado de Hitler, foi seu confidente, seu seguidor mais devoto, até literalmente cruzar os céus da Europa rumo ao delírio. Rudolf Hess não foi apenas mais um entre os milhares que se aproximaram do nazismo por conveniência, ambição ou oportunismo. Ele não surgiu no meio do caminho, nem esperou para ver de onde sopravam os ventos políticos. Hess estava presente desde os primeiros passos da ideologia que mergulharia o mundo no caos. Era o 16º filiado ao Partido Nazista. Quando o NSDAP ainda não era sequer um partido formal, mas uma seita ruidosa reunida em porões de cervejarias de Munique, cheia de rancor, ressentimento e teorias conspiratórias sobre judeus, marxistas e a derrota na Primeira Guerra Mundial. Quando Adolf Hitler ainda era só um ex-cabo austríaco, encarado com desconfiança até pelos extremistas, Hess já o escutava como quem recebe instruções divinas. Ele acreditava em Hitler, não como político, mas como figura de redenção nacional, uma mistura de salvador da pátria e profeta da vingança. Era ele quem datilografava os discursos do Führer, anotava suas ideias, imitava seus gestos e memorizava suas palavras, não por obrigação partidária, mas por verdadeira adoração. Hess era, antes de tudo, um crente. Seu vínculo com o líder nazista ultrapassava a política, era quase espiritual. Quando Hitler foi preso após o fracassado golpe de Estado de 1923, o famoso Putsch da cervejaria, Hess não hesitou. Foi voluntariamente com ele para a prisão de Landsberg, não como cúmplice legal, mas como discípulo fiel. Atrás das grades auxiliaria Hitler a transformar suas ideias dispersas no manifesto que viria a moldar o coração ideológico do nazismo, Mein Kampf. Escreviam, revisavam e discutiam durante dias inteiros. Entre aqueles muros, a relação entre os dois ganhou contornos simbióticos. Hitler pensava, Hess escrevia. Hitler delirava. Hess acreditava. Com a ascensão dos nazistas ao poder em 1933, a lealdade inabalável de Hess foi recompensada. Apesar de não ter o brilho midiático de Joseph Goebbels, nem a ambição desmedida de Hermann Göring, Hess ocupou um espaço singular no alto escalão do Terceiro Reich. Era o vice-Führer, o segundo nome na hierarquia do partido, uma figura sempre presente nas cerimônias como as grandiosas concentrações em Nuremberg, nas quais sua voz ecoava antes de qualquer outra. Era ele quem anunciava a entrada de Hitler, gritando "Mein Führer!" com a solenidade de um sacerdote chamando sua divindade. E para muitos, era exatamente isso que fazia. Hess não queria apenas servir, queria desaparecer dentro da vontade do Führer. Não tinha um projeto próprio. Não queria poder. Queria ser útil. Queria agradar. Queria sumir na missão. Sua identidade era um reflexo da figura de Hitler. Sem ela, nada fazia sentido. A devoção chegou a níveis irracionais. Durante o atentado fracassado contra Hitler na cervejaria Burgerbräu-Keller, em 1939, Hess reagiu instintivamente, jogando-se em direção ao líder em um ato que alguns descreveram como heróico, mas outros viram o gesto de forma diferente. Não era coragem, era desespero. Um impulso fanático de autossacrifício, como se, ao morrer por Hitler, finalmente pudesse se tornar parte dele para sempre. Mas o Terceiro Reich era uma máquina que não parava.
e aos poucos começou a deixar para trás os que não conseguiam acompanhar seu ritmo brutal. A guerra exigia pragmatismo, decisões rápidas, jogos de poder, sangue frio. E Hess era dócil, submisso, um devoto sem iniciativa. Aos olhos dos novos homens fortes do regime, Bormann, Himmler, Göring, Hess passou a parecer obsoleto. Hitler, agora cercado de conselheiros mais agressivos e eficientes, começou a ignorá-lo. Seu espaço no núcleo duro do poder foi encolhendo, e o vazio para alguém como ele foi devastador. O homem que construíra toda a sua existência em torno da obediência, da fidelidade e da presença constante ao lado do Führer, agora não era mais necessário, nem ouvido, nem chamado. Foi aí que algo começou a quebrar. Ou talvez a verdade é que já estivesse quebrado há muito tempo, e o isolamento apenas revelou as rachaduras. Então, veio a decisão impensável. Na noite de 10 de maio de 1941, Rudolf Hess fez o que ninguém no alto comando nazista esperava. Subiu sozinho em um caça Messerschmitt Bf-110, decolou da Alemanha e atravessou o Canal da Mancha, em direção ao Reino Unido. Sem escolta, sem autorização, sem estratégia militar. Seu objetivo? Propor um acordo de paz, não ao governo de Churchill, a quem via como irredutível, mas a certos setores conservadores britânicos que, segundo ele, ainda alimentavam simpatia pela Alemanha. O plano era, ao mesmo tempo, ingênuo, delirante e perigosamente real. Hess acreditava que poderia negociar, salvar a Alemanha de um conflito prolongado e, talvez, reconquistar a confiança de Hitler. Mas tudo o que conseguiu foi provocar um terremoto dentro do Terceiro Reich. A reação de Hitler foi explosiva. O Führer não viu um gesto diplomático, viu uma traição pessoal. Sentiu-se envergonhado, humilhado, exposto. Ordenou a Goebbels que a propaganda nazista retratasse Hess como um homem mentalmente instável. Disse que havia enlouquecido, que agira sozinho. E com frieza declarou: se algum dia voltasse à Alemanha, deveria ser executado. O devoto havia se tornado traidor. O mais fiel dos seguidores agora era um pária, o símbolo máximo da lealdade, convertido em escândalo. Capturado pelas forças britânicas, Hess tornou-se um prisioneiro único, isolado, interrogado, observado, um mistério que ninguém sabia ao certo como lidar. Era espião? Era louco? Era sincero? Com o fim da guerra, foi levado ao tribunal de Nuremberg, onde os líderes do regime nazista seriam julgados pelos maiores crimes da história moderna. Muitos achavam que seria condenado à morte. Mas Hess escapou da forca. Argumentou que, por ter sido capturado em 1941, não estivera envolvido diretamente nas atrocidades do Holocausto, nem nos massacres que se intensificaram nos anos seguintes. O tribunal aceitou. Ainda assim, foi sentenciado à prisão perpétua por crimes contra a paz. Seu destino se selaria com um novo tipo de silêncio, o da cela. Foi enviado para a prisão de Spandau, em Berlim Ocidental. Lá, tornou-se o prisioneiro número 7. Durante 46 anos, Hess viveu como o único detento de uma prisão guardada por 4 potências. Britânicos, franceses, soviéticos e americanos se revezavam em sua vigilância, como se ele fosse a personificação de um passado que o mundo não podia esquecer. Todos os outros nazistas julgados em Nuremberg foram libertados com o tempo. Só ele permaneceu, não porque fosse uma ameaça, mas porque libertá-lo parecia inaceitável. Hess virou um símbolo, um lembrete incômodo de até onde a lealdade cega pode levar. O tempo passou. Décadas. Hess envelheceu entre grades e rotinas solitárias. A saúde física e mental foi se deteriorando lentamente. Passou a ter delírios. Acreditava que o envenenavam. Dizia que a comida falava com ele. Chorava, gritava, implorava. Tentou se matar algumas vezes. Falhou. Aos 93 anos, era uma figura frágil, quase irreconhecível, mas paradoxalmente ainda inquietante. Não por suas ações, mas pelo que representava. Um fantasma do século XX. Um eco do fanatismo que quase destruiu o mundo. E então, em 17 de agosto de 1987, seu fim chegou. Um cadáver simbólico. A notícia da morte de Rudolf Hess percorreu o mundo com a frieza de um telegrama burocrático. Prisioneiro número 7 encontrado morto por enforcamento. Nenhuma cerimônia, nenhum anúncio formal. Apenas uma nota lacônica, quase aliviada.
Oficialmente, um idoso debilitado teria encerrado voluntariamente a própria existência. Era o fim de um ciclo, a conclusão de uma presença que há muito deixara de ser política ou penal, tornando-se apenas um incômodo, uma nota de rodapé insistente no rodapé da história. Mas a história raramente termina assim, especialmente quando envolve um homem como Hess. Quase imediatamente, a simplicidade do enredo começou a se desintegrar. As dúvidas surgiram não como hipóteses elaboradas, mas como perguntas diretas, de difícil resposta. Como um homem de 93 anos, fragilizado, sob constante vigilância militar e confinado em uma das prisões mais rigidamente monitoradas da Europa, teria conseguido arquitetar seu próprio enforcamento? Como teve acesso a um fio elétrico? Como pôde fazê-lo em um espaço onde cada passo era documentado por patrulhas de 4 nações? Relatórios posteriores indicavam marcas incomuns na moldura da janela, sinais de que ela teria sido forçada, como se alguém tentasse simular uma cena. Guardas disseram não ter ouvido qualquer barulho fora do normal, e o fio utilizado, supostamente vindo de uma lâmpada, parecia estar ali com uma finalidade que não era apenas decorativa. O gesto, longe de simples, cheirava à construção e, para muitos, à encenação. A suspeita se espalhou com rapidez, mas não nasceu ali. As teorias em torno de Hess vinham fermentando há décadas, ainda nos anos 1950, quando as sentenças de Nuremberg começaram a ser revistas. O nome de Rudolf Hess se tornou um símbolo isolado, o único dos grandes líderes nazistas mantido em cativeiro perpétuo, mesmo não tendo cometido crimes diretamente ligados ao Holocausto. Para alguns, isso era sinal de justiça rigorosa. Para outros, de um castigo exagerado, politicamente conveniente. No submundo das conspirações, ele se tornara figura central. Já nos anos 1960, uma das teorias mais persistentes tomava corpo. A de que o verdadeiro Hess teria morrido logo após seu voo solitário para a Escócia, em 1941, e que o homem preso, julgado e mantido em Spandau era um sósia. Os argumentos variavam. Lapsos de memória em Nuremberg, laudos psiquiátricos contraditórios, longos períodos sem contato com a família, hesitações inexplicáveis quando confrontado com ex-colegas do partido. Até supostas diferenças físicas foram apontadas. A curvatura do nariz, o formato das orelhas, a voz. Essa teoria encontrou terreno fértil entre aqueles que viam em Hess uma peça trocada, um segredo mantido por razões que misturavam diplomacia, espionagem e conveniências de guerra. Afinal, o voo de 1941 fora tão absurdo quanto perturbador. Um dos homens mais próximos de Hitler atravessando o espaço aéreo britânico sozinho para oferecer um acordo de paz. O episódio jamais foi totalmente explicado, e esse vazio gerou sua própria mitologia. No entanto, nem todos se fixavam na ideia do sósia. Havia outras interpretações, mais pragmáticas, mas igualmente inquietantes. Para alguns analistas, a morte de Hess, independentemente de quem ele fosse, não foi um suicídio, mas uma execução velada. Uma solução final para um problema diplomático que perdurava há mais de 4 décadas. Ele era, àquela altura, um símbolo sem utilidade, um fardo que nenhuma das 4 potências queria mais carregar. Manter um ancião isolado, custodiado por soldados de 4 exércitos, era um esforço desproporcional e cada vez mais indefensável sob os princípios do direito internacional. E havia um risco político real. Apesar do confinamento, Hess ainda era cultuado em círculos neonazistas. Para esses grupos, ele era um mártir vivo, um homem que havia sido traído pelos próprios camaradas e sacrificado pela ordem mundial. Sua libertação, mesmo que por razões humanitárias, poderia ser explorada como um sinal de fraqueza ou, pior, como uma reabilitação simbólica. Por outro lado, deixá-lo morrer de causas naturais e enterrá-lo em solo alemão levantava outro problema, o risco de transformar seu túmulo em um ponto de peregrinação ideológica. A única alternativa que parecia evitar todos os dilemas era justamente a que ocorreu. Sua morte súbita, envolta em silêncio e com mínima exposição pública. Um fim que não provocasse barulho, nem homenagem, nem protesto. Algo que pudesse ser esquecido antes mesmo de ser discutido. Ainda assim, a dúvida persistiu. O que era apenas rumor se converteu em investigação.
O que era conspiração passou a ser pauta jornalística e objeto de estudos acadêmicos. E foi somente décadas depois, em 2019, que uma das principais teorias, a do sósia, pôde ser finalmente derrubada com o que faltava desde o início, uma prova irrefutável. Pesquisadores britânicos, após anos de impasse e negociações com autoridades de saúde e defesa, conseguiram, finalmente, acesso a uma amostra de sangue recolhida nos anos 1980. O material, conservado com rigor em ambiente controlado, havia sido coletado por precaução médica, sem imaginar que, décadas depois, se tornaria peça central na desmontagem de uma das teorias conspiratórias mais persistentes do pós-guerra. A análise foi conduzida com discrição, mas com metodologia rigorosa. O DNA extraído foi comparado ao de um parente vivo da linhagem direta da família Hess. Quando os resultados ficaram prontos, não houve margem para dúvidas. A compatibilidade genética era absoluta. O prisioneiro de Spandau, figura envolta em décadas de mistério, era, de fato, Rudolf Walter Richard Hess. A confirmação científica desmontava de forma definitiva as especulações sobre a suposta troca de identidade. Mas, curiosamente, essa resposta não encerrou a inquietação. Apenas mudou o foco das perguntas. Porque o DNA resolvia um mistério de identidade, mas não os enigmas de intenção. O que exatamente Hess pretendia com sua missão suicida? Por que permaneceu em silêncio por tanto tempo? O que sabia e o que escondia? E, acima de tudo, por que se tornou, mesmo dentro de sua prisão, um símbolo duradouro para a extrema-direita europeia? O desconforto não vinha apenas de sua figura enigmática, mas do rastro que deixava. Mesmo em cativeiro, Hess era um elemento instável da memória coletiva. Sua presença física na prisão de Spandau, por mais isolada que estivesse, projetava uma sombra incômoda sobre a Alemanha do pós-guerra, um lembrete concreto de um passado que insistia em não passar. E foi esse desconforto que levou as autoridades a um passo ainda mais radical. Pouco depois de sua morte, o edifício da prisão de Spandau foi demolido, não por razões estruturais, mas por decisão política. Era uma construção sólida, funcional, que poderia ter sido reaproveitada, mas seu valor não era logístico, era simbólico. Para os que queriam manter viva a memória do Terceiro Reich, Spandau era um marco, um altar involuntário, e por isso mesmo tinha que desaparecer. A destruição do prédio foi meticulosa. Cada tijolo, cada parede, cada cela foi posta abaixo como quem desmonta não apenas um espaço físico, mas um ponto de convergência ideológica. Nenhum objeto foi preservado. Os escombros foram triturados, transportados em sigilo, dispersos em lugares distintos para evitar qualquer possibilidade de reconstrução simbólica. O terreno onde antes se erguiam os muros da prisão foi redesenhado. Ganhou árvores, calçadas, placas genéricas. Um bairro comum tomou seu lugar. Spandau foi devolvido ao anonimato. Mas ainda restava uma última questão, talvez a mais delicada de todas. Porque a prisão havia sido apagada, os mitos haviam sido desmentidos, mas algo ainda permanecia: o corpo. Antes de seguir, deixe seu gostei e comente aqui embaixo. Quero mais histórias. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente e nos motiva a continuar trazendo outros conteúdos como este. Agora sim, vamos continuar a história inquietante de Rudolf Hess. A solução definitiva. Agosto de 1987. Com a morte de Rudolf Hess, o último prisioneiro da fortaleza de Spandau, as autoridades da Alemanha Ocidental enfrentaram uma questão que não dizia mais respeito à lei, mas à memória. Não se tratava de julgar o homem, isso a história já havia feito. O problema era o que fazer com o que restava: o corpo, o nome, o símbolo. Num primeiro momento, a solução pareceu lógica e discreta: um enterro silencioso, quase invisível. Sem cerimônia pública, sem cruzes em destaque, sem discursos ou registros oficiais. Enterrá-lo como se enterra um segredo, não para negá-lo, mas para impedir que ele continue a crescer. O destino escolhido foi o cemitério da cidade de Wunsiedel, na Baviera, onde a família de Hess mantinha um jazigo tradicional. Um lugar sem relevância histórica, sem atrativos turísticos, sem peso político aparente. A esperança era que, sob o anonimato da terra comum, ele desaparecesse, dissolvido na normalidade. Mas a história raramente respeita o anonimato.
não demorou para que o túmulo fosse descoberto. O que deveria ser um ponto final tornou-se, em poucos anos, o início de um novo culto. A lápide que trazia a inscrição Ich hab's gewagt, eu ousei, foi rapidamente apropriada por grupos neonazistas como símbolo de resistência, não de condenação. A frase, que remetia ao voo solitário de Hess à Escócia, ganhou contornos quase míticos entre extremistas, o gesto de alguém que desafiara o mundo em nome de um ideal. O túmulo tornou-se, assim, não um local de luto, mas um altar. Todo 17 de agosto, data da morte de Hess, a pequena Wunsiedel era invadida. O que se via não eram apenas flores e silêncio, mas marchas milimetricamente coreografadas, bandeiras com runas e referências ao Terceiro Reich, discursos cifrados que exaltavam a tradição e o sacrifício, metáforas esvaziadas, mas carregadas de intenção. O passado havia voltado, travestido de homenagem, e com ele a inquietação. A cidade reagia como podia. Escolas fechavam suas portas, lojas baixavam as persianas, moradores trancavam janelas. O Estado enviava policiamento reforçado, interditava ruas, controlava acessos. Mas ano após ano, a cena se repetia. A lápide de Hess se tornara mais poderosa do que o próprio nome. Não era apenas uma pedra, era um catalisador, uma prova física de que, mesmo derrotada, uma ideia ainda procurava sobreviver. As autoridades tentaram controlar o fenômeno com medidas legais, limitaram as manifestações, proibiram o uso de símbolos nazistas, processaram organizadores, multaram entidades cúmplices. Nada foi suficiente. O simples fato de o túmulo existir já alimentava o mito, e como todo mito, tornava-se mais perigoso quanto mais era reprimido. Afinal, para os fanáticos, a perseguição reforça a narrativa. Cada marcha contida virava, na lógica do extremismo, mais uma prova de coragem. A presença do túmulo de Hess era mais do que um problema logístico, era um embaraço nacional. Um país que investira tanto na reconstrução democrática, que enfrentara com coragem a própria culpa histórica, via-se agora refém de um cadáver, um corpo que, mesmo inerte, desafiava o presente. Foi então que, em 2011, diante da persistência do culto e da falência de todas as tentativas legais, as autoridades alemãs tomaram a decisão mais drástica. E naquele ponto, a única possível, apagar por completo os vestígios físicos de Rudolf Hess. Não se tratava mais de contornar o problema ou contê-lo com paliativos. Era preciso extinguir a raiz material de uma memória tóxica, não apenas ocultar, eliminar. Com o aval formal da família Hess e o consentimento silencioso da comunidade de Wunsiedel, exausta após anos de profanação ideológica, o governo autorizou a exumação dos restos mortais do prisioneiro de Spandau, mas desta vez não se discutiu uma nova sepultura, nem uma transferência para local desconhecido. O plano era direto, implacável: destruir o que restava, impedir qualquer novo ponto de convergência, qualquer tentativa de reconstrução simbólica. A meta era clara: tornar impossível a idolatria. A operação foi conduzida sob um manto espesso de sigilo. A data escolhida, 20 de julho, não foi casual. Marcava o aniversário do atentado contra Hitler em 1944, liderado por Klaus von Stauffenberg. Um dia que no calendário alemão representa o gesto de coragem moral contra a tirania. Ao agir nessa data, o governo não apenas apagava um símbolo nefasto, mas simultaneamente reafirmava outro: o da resistência interna ao nazismo. Era uma ação concreta, mas carregada de intenção histórica. Nas primeiras horas da madrugada, sob uma vigilância reforçada, sem câmeras, sem imprensa, sem cerimônia, equipes técnicas discretas atravessaram os portões do cemitério. Executaram a retirada com precisão silenciosa. Nenhuma flor, nenhuma palavra. Apenas o som abafado de ferramentas e passos sobre a terra úmida. O caixão foi içado, lacrado e colocado em um veículo comum. Nenhuma bandeira, nenhum rito. Apenas o movimento calculado de uma operação cuidadosamente estudada, quase clandestina, mas sustentada pelo peso de décadas de omissão. O corpo de Rudolf Hess foi então levado até um crematório cuja identidade permanece, até hoje, desconhecida. O processo foi rápido, direto. Nada foi documentado. Nenhuma autoridade se pronunciou. Nenhum funcionário falou à imprensa. As cinzas, segundo se sabe, foram lançadas ao mar.
Mas qual mar? Onde? Em que instante? Essa informação se perdeu de forma deliberada. O gesto era tão importante quanto seu apagamento. O objetivo não era criar uma nova história, era impedir que restasse algo a ser contado pelos que buscavam nele um mártir. No dia seguinte, a lápide havia desaparecido. O terreno foi cuidadosamente nivelado. Plantou-se grama onde antes havia pedra. Nenhuma marca, nenhum entalhe, nenhuma lembrança visível. A cova desapareceu sob um gramado indistinto. O espaço voltou a ser apenas o que sempre deveria ter sido, um pedaço anônimo de solo. Com isso, o túmulo de Rudolf Hess e tudo o que ele simbolizava deixou de existir no mundo físico. Nos meses e anos seguintes, o impacto da medida foi sentido em silêncio. Sem um ponto fixo para venerar, as mobilizações perderam força. Os cultos esvaziaram-se. As peregrinações cessaram. Pela primeira vez em décadas, o 17 de agosto passou sem sirenes, sem marcha, sem desfile. A cidade de Wunsiedel reencontrou o ritmo tranquilo das cidades pequenas. Lojas abriram normalmente. Crianças voltaram a brincar nas praças. A cidade, enfim, respirou, como quem acorda de um pesadelo antigo. Mas o gesto, embora local, deixou um eco mais amplo. Durante mais de 20 anos, uma pedra serviu de abrigo simbólico para ideias que a história condenou, mas que a memória desorganizada permitiu florescer. Não era a figura de Hess que mobilizava, era o espaço ao redor dele. O túmulo tornara-se uma tela vazia, onde radicais projetavam sua saudade de um mundo sombrio. Por isso, apagá-lo não foi apenas um ato prático, foi uma medida de contenção histórica, uma resposta à pergunta incômoda: o que fazer quando o passado insiste em se perpetuar em pedras? O caso de Hess revela uma lição dura, mas necessária. A democracia precisa ser ativa também na gestão da memória. Preservar não é colecionar ruínas, é selecionar com rigor o que se transmite às gerações seguintes. Em sociedades abertas, lembrar é um ato político. E às vezes lembrar demais, ou lembrar de forma imprópria, é permitir que as cinzas de uma tragédia reacendam brasas perigosas. E então, o que achou da história de Rudolf Hess? Já conhecia todos esses detalhes? Compartilhe sua opinião e, se tiver sugestões de temas, os comentários estão abertos. Se essa história te marcou, comente "Nunca esquecer", porque há episódios da humanidade que jamais podem ser apagados. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu gostei, isso faz toda a diferença. E antes de sair, tem mais um vídeo te esperando na tela. É só clicar. Te encontro lá.